Boa noite a todos e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Vamos dar início à nossa reunião, mas antes vamos orar para que Deus esteja falando ao nosso coração. Pai Celeste e Deus Altíssimo, nós te agradecemos por mais uma vez o Senhor permitir que estivéssemos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo para meditarmos na Tua Palavra e também posteriormente estarmos orando conforme o Senhor tem nos dirigido. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos meditar por alguns minutos na Palavra de Deus e posteriormente vamos ter aquele tempo de oração que o Senhor nos concede. Vou falar um pouquinho sobre a oração, a importância da oração na vida do cristão. Então, vamos ler lá em Mateus capítulo 7, no versículo 7 e 8, quando diz assim: Pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Então, como nós temos aprendido, o Senhor Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a fim de que este glorificasse o seu santo nome. Assim, no começo, quando Deus o criou, havia um relacionamento perfeito e constante entre o homem e Deus. Porém, esse homem perdeu, devido ao pecado, ele perdeu esse relacionamento contínuo e um relacionamento pessoal com Deus. Mas também, como sabemos, o Senhor não deixou de amar a esse homem, pois Deus, na sua infinita onisciência e na sua misericórdia, já lá na eternidade já estava proposto o plano de salvação, o plano de justificação e assim o restabelecimento da comunhão pessoal com o homem. E essa obra que foi revelada aos profetas e posteriormente executada e consolidada em Cristo Jesus lá no Calvário, como nós temos conhecimento. Hoje, todo aquele a quem Deus os tem como filhos amados, desfruta desse maravilhoso, porém necessário, prazeroso relacionamento com o Senhor através da oração. Ou seja, uma constante comunicação direta que o próprio Espírito Santo nos guia a tê-la em todo o tempo em nossas vidas. Então a oração é uma conversa pessoal e sincera com Deus. Fato que também pode ser foi mencionado na mensagem de domingo passado, nos estudos da carta aos Efésios, onde o cristão pode abrir o seu coração, expressar os seus desejos, seus medos, suas necessidades, expressar seus sonhos, também buscar entendimento na palavra de Deus e buscar a direção de Deus em todas as áreas da sua vida, E também, evidentemente, agradecer a Deus pelo seu zelo, pelo seu cuidar, como também temos meditado na oração, colocar os nossos irmãos, nas mãos do Senhor, para que Ele possa ter a provisão das suas necessidades, quer sejam elas físicas, necessidades emocionais, mas principalmente espirituais, rogando que Deus dê sabedoria e conhecimento da sua palavra e assim revelando os propósitos para a vida de cada um. Então, como nós vimos no domingo, nós podemos entrar no trono da graça, podemos entrar na presença do Senhor e estarmos com Ele constantemente em oração. A oração sincera, ela traz paz, ela traz alegria e traz consolo. Mesmo naqueles momentos difíceis, naqueles momentos de incerteza, onde a ansiedade é muito grande e invade o nosso coração com muitas dúvidas. Então, e esses fatos são
muito comum na vida de qualquer pessoa, principalmente na atualidade. Então, a oração também é um meio de confessar as nossas falhas, né? Pois continuamente, infelizmente, nós continuamos falhando diante do Senhor porque somos limitados. Quer seja no negligenciar o aprendizado da palavra de Deus, negligenciado, ou seja, deixar de praticar esses ensinamentos, deixar de expressar o amor a Deus, deixar de expressar o amor ao nosso próximo, como o próprio Jesus nos exortou a fazê-lo constantemente, né? E isso precisamos fazer confiantes que temos o nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, que está constantemente intercedendo por nós. Então, quando pecamos, precisamos, em oração, buscar o perdão de Deus. Assim como nós lemos lá na primeira carta de João, no capítulo 1, o versículo 8 e 9, quando João diz assim: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, como somos falhos, nós precisamos sim, em oração, buscar a face do Senhor, nos arrependermos e Ele estará nos perdoando, conforme lemos na sua palavra. Mas a palavra de Deus também nos ensina que através da oração nós podemos, e assim devemos fazer em todo o tempo, adorar e glorificar o nome do Senhor. Não só pela provisão que Ele tem nos dado, mas também, como eu disse, adorar a Deus. Não é somente pedir algo que nós precisamos, mas é em oração estarmos adorando, glorificando o seu santo nome, por tudo quanto Ele é e ainda será para todos sempre, digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Mas nessa noite, creio que o Senhor nos leva a meditarmos a esse respeito sobre a importância da prática da oração na vida do cristão, demonstrando nossa total dependência do Senhor Jesus em todas as nossas ações, a nossa dependência nas nossas decisões, nas nossas palavras e até mesmo nos nossos pensamentos, né? Em todo o tempo e em todo lugar, nós devemos submetê-los ao Senhor, num relacionamento abrangente e sincero, onde nós podemos abrir realmente o nosso coração diante do Senhor, e o fazemos através da oração, onde também podemos demonstrar não só a nós mesmos, mas a todos quantos estiverem ao nosso redor, que Jesus Cristo vive em nós e através de nós, como também nós já lemos algumas vezes, e vamos ainda posteriormente aos domingos estudar mais profundamente, mas vamos citar o que diz lá em Efésios capítulo 3, versículos 17 ao 21, quando Paulo diz assim: e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender justamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Então veja como é importante nós estarmos em constante oração com o Senhor, e Ele, através do seu Espírito, nos fará compreender o seu amor para conosco.
Na nossa oração espontânea e sincera, nós expressamos a fé que o Senhor tem nos agraciado pelo guiar do seu Santo Espírito. E através dela, podemos mostrar, então, a esse mundo descrente, um mundo desconhecedor do Senhor Jesus Cristo e assim do seu Evangelho, do verdadeiro Evangelho, desconhecedor da sua obra redentora e do amor incondicional que todos quanto buscarem pode achar em Jesus e assim o conhecê-lo. Também expressamos a nossa confiança, como meditamos na semana passada, na quarta-feira, que Deus tem e realiza os seus propósitos em cada um dos seus filhos. E fica claro quando nós lemos as palavras de Jesus aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 21, no versículo 21 e 22, que diz assim: Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. E a nossa oração deve ser nesse sentido, crendo que não somos nós, mas sim Jesus operando em todo o tempo. E isso será feito conforme a vontade e propósitos do nosso Deus. Então precisamos compreender que a nossa oração, por mais pessoal que seja, e como em muitas ocasiões essa oração às vezes é desesperadora, às vezes ela é feita em prantos, tristezas, e parecendo que estamos sem saída. E o Espírito Santo, ele vai nos levar a clamarmos ao Senhor com o coração aberto, mesmo em dificuldade, mas o Espírito Santo nos leva a clamar com o coração aberto, pois nem palavras naquela ocasião poderíamos ter para expressar o que sentimos ou até mesmo o que nós estamos precisando. Mas quando nós vamos através do Espírito Santo, nós vamos confiantes no agir do Senhor Jesus. Como também nos exorta o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 26 ao 28, quando ele diz assim: do mesmo modo o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações, por isso eu digo com sinceridade, Então ele continuando: aquele que sonda os nossos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando nós oramos e deixamos o Espírito Santo nos guiar, e assim passamos a ouvir a sua voz, o próprio Espírito nos leva a confiarmos na resposta do Senhor. E essa resposta pode ser imediatamente, mas também pode não ser de imediato. Será no tempo de Deus, conforme os seus propósitos. E quando isso acontece, mesmo que nós não temos a resposta imediata, o nosso coração se enche de esperança e paz, que só o Senhor Jesus pode nos dar. Paulo também nos fala sobre a sua própria experiência com o Senhor, lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao 10. Uma passagem bastante conhecida, que Paulo diz assim: pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo.
pois quando sou fraco, então é que sou forte. Essa deve ser a nossa atitude ao estarmos orando diante do Senhor e termos essa mesma palavras diante de Deus, que Jesus Cristo repouse. E Ele é que realmente vai operar aquilo que nós necessitamos, no tempo de Deus, conforme a palavra que lemos. Então, na nossa oração, quando é sincera, nós adquirimos a confiança e, assim crendo, nós podemos testemunhar a todos quanto o Senhor permitir, aqueles que estão ao nosso redor, como eu estava dizendo, né? Dos quais muitos estão precisando ter esse conhecimento que nós temos em Cristo Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que nos deu a vida eterna, que zela, que intercede por nós em todo o tempo, isso diante do Deus Pai. Então, quando nós oramos com confiança, expressamos a nossa confiança no Senhor, essas pessoas que não o conhecem também podem ser alcançadas pelo Senhor e, assim como nós, também receberem, né, o Senhor Jesus pela misericórdia de Deus e também serem socorridos por Jesus. Isso fica claro quando nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximamo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontramos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, como nós temos também aprendido na escola bíblica sobre o perdão, sobre a obra do Senhor Jesus em detalhes, nós podemos realmente nos encontrarmos diante do Senhor com o nosso coração aberto, não importando a circunstância que nós estamos, mas na certeza que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está nos tomando em suas mãos. Então, a oração, ou seja, esse tempo conversando com o Senhor, em um prazeroso relacionamento, não é uma simples tarefa que nós escolhemos praticá-la ou não, conforme a nossa disposição, conforme a nossa vontade, mas sim é um preceito bíblico, como uma prática necessária e deve ser constante. Isso fica claro também quando nós lemos lá em Efésios, no capítulo 6, versículos 17 ao 19. Eu sei que nós estamos estudando Efésios, vamos estudar mais profundamente isso, mas vamos ver nesses versículos o que o Senhor traz ao nosso coração. É sobre a armadura de Deus, né? Quando ele fala assim, do 17 ao 19. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada, quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho. Então vejam como é importante e é preconizado na palavra de Deus, orando em todo tempo no Espírito. Então não é algo que nós fazemos quando queremos ou quando estamos precisando algo. Não, é um preceito de Deus que deve ser praticada, oração em todo tempo. E como também lemos nesses versículos, né? Pela pregação do Evangelho, para que muitos ainda possam ser alcançados por esse amor infinito do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando da prática, né, quando da nossa prática na oração, conforme o Senhor nos chama a fazê-lo, a realidade das palavras de Jesus estarão verdadeiramente agindo em cada um de nós, nos tornando obedientes
aos mandamentos do Senhor, assim como ao que temos aprendido, permanecendo em Jesus e no seu eterno amor. Então, relembrando o que já lemos por diversas vezes, lá em João, capítulo 15, versículos 7 ao 10, quando ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então a oração é um preceito, nós precisamos estar orando, buscando, aproveitando o tempo que o Senhor nos concede para estarmos face a face com Ele e expressarmos assim os nossos sentimentos, as nossas dúvidas, assim como nós temos aprendido. Também, quando da prática na oração, a mensagem que meditamos na semana passada, né, aqueles que ouviram, sobre a confiança cristã, ela será realidade nas nossas vidas, que só pode vir pelo agir do Espírito Santo, conforme as palavras de Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, quando ele diz: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Então, a prática da oração na vida do cristão é essencial. Não é alguns momentos que nós fazemos durante o culto, não é alguns momentos quando temos essa vontade, né? Não, nós precisamos criar esse hábito de buscarmos ao Senhor em todo o tempo. Porque todas as nossas ações, como eu disse, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, tudo o que fizermos deve ter, ou seja, devemos fazê-lo na dependência do Senhor Jesus Cristo. E é na oração que nós adquirimos essa prática. Amém? Então, nesse sentido, eu convido todos a ter esse tempo de oração por cada um de nós, por cada pessoa que está ouvindo, evidentemente, mas também pela igreja como um todo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que realmente todos nós alcancemos a prática da oração, aquela preconizada pelo Senhor nosso Deus. Não é como queremos, mas é no tempo que o Senhor nos leva a orar, a estarmos juntos. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, espero que você possa ter entendido ou que eu possa ter transmitido aquilo que Deus colocou no meu coração. Não é nada novo, sabemos que precisamos orar, mas nem sempre o fazemos. E por isso, então, o Senhor nos leva a meditar nesse sentido, a prática constante da oração. Amém? Eu espero que Deus realmente tenha falado a cada um. E agora teremos um tempo de oração, um tempo em que o Senhor nos proporciona para que nós, mesmo que virtualmente, tenhamos juntos esse tempo para orarmos a esse respeito. Evidentemente também sobre aqueles pedidos que os irmãos têm feito, aqueles pedidos pessoais, orando pelo nosso Brasil, pela nossa política, enfim, orando pelo povo brasileiro e orando também, não esquecendo, daqueles irmãos que vivem em países onde a perseguição é muito ferrenha, é muito dura. Então nós temos que estar também orando, colocando esses irmãos no trono do Senhor, para que Deus esteja fortalecendo a todos eles. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. E se Deus permitir, nos vemos no domingo. Não esqueçam que às 9h nós temos também a escola bíblica, a escola dominical, que é importante
nós temos esse tempinho para aprofundarmos o nosso estudo. E posteriormente, às 10 horas, o culto de adoração a Deus. Amém? Tenha uma boa noite, mas antes vamos orar em nome de Jesus.